Pessoal, vamos falar sobre a segunda parte de técnicas de orçamento. Questão número 11 vai falar assim, ó, uma vantagem associada ao orçamento programa é a redução de risco de desvirtuamento da função orçamentária. Aqui um ponto e uma observação. Antes nós tínhamos lá como que eu posso chamar? Um plano que eles chamavam de OPI, que era tipo um planejamento como se fosse o PPA, mas ele era de 3 anos, certo? Isso aqui era o plano governamental aí para 3 anos, certo? E tínhamos a LOA desde a 420/64. O que acontecia? Só que a LOA, num dado momento, ia para esse lado e o OPI, o planejamento, entre aspas, ia para o outro. Tinha o que então? Tinha desvirtuamento das funções orçamentárias, porque elas não estavam atreladas a quem? Ao OPI, que era o orçamento plurianual de investimentos, que era o plano plurianual de investimentos lá à época, ok? Aí depois vem a Constituição Federal de 88 e traz a inovação de quem? Não só do PPA, mas também da LDO. E a LDO, como nós sabemos, ela é o que? Ela é o elo de ligação entre a LOA e o PPA. Veja que agora ocorreu o que? Um casamento do planejamento com o orçamento. Então agora estão o que? Vinculados. Perfeito? Então por isso que o orçamento programa é uma vantagem deles, é a redução do risco de desvirtuamento da função orçamentária. Em razão do que? Da ênfase atribuída à competição por mais recursos. Então o que acontece? O que é competição por mais recursos? Existe aí nos órgãos a competição por recurso e quem mais executa tende a receber mais. Tem essa lógica aí, infelizmente aí, porque às vezes as pessoas acabavam por desvirtuar aí as funções orçamentárias. Mas o orçamento programa, ele reduz esse risco. Perfeito. Legal? Então atribuída a competição por mais recursos em detrimento do reconhecimento da finalidade do gasto. Legal, materializado no conjunto de ações necessárias para que se atinjam os objetivos de cada programa. Então a questão está correta aí, portanto. Questão 12, orçamento público tradicional é um instrumento disciplinador das finanças públicas? É um ferramenta de controle e um documento com previsão de metas sociais? Não tem metas sociais. É um instrumento disciplinador das finanças públicas? Não, ele só era era um instrumento que não disciplinava as finanças públicas, mas somente compilava os dados. Então ele era um instrumento meramente aí contábil. Então a questão está errada e também não tinha previsão de metas fiscais. 13. O desenvolvimento do orçamento programa, uma prioridade é o atendimento das necessidades financeiras das unidades orçamentárias. Quando você vir uma declaração dessa, que a prioridade do atendimento das necessidades financeiras das unidades orçamentárias, isto daqui você vai puxar uma seta e vai colocar lá orçamento tradicional. Então não é o orçamento programa, ok? Essa questão eu coloquei a casca de banana porque as pessoas tendem a esquecer a concepção do orçamento tradicional, tendem a ir pelo bom senso e vai olhar assim, uma prioridade do atendimento às necessidades financeiras das unidades orçamentárias, ok,
para que elas não faltem recursos aí, para que tenha o cumprimento das metas e objetivos previstos. Tá muito bonito, mas o examinador ele tem o zelo quando ele traz essa prioridade de atendimento das necessidades financeiras das unidades orçamentárias, quando ele traz esta frase, apertei errado, esta frase, atendimento das necessidades financeiras das unidades orçamentárias, ela está ligada a quem? Ao orçamento, sempre ao orçamento tradicional. Então leve isso aqui como uma lei, certo? Para que você não erre essa questão quando cair aí na sua prova. Questão 14. O orçamento desempenho pode ser considerado uma importante evolução no processo de integração entre o orçamento e o planejamento. Veja, ele não está dizendo que é, certo? Ele pode ser considerado uma importante evolução, certo? Beleza, é uma importante evolução no processo de integração entre o planejamento e o orçamento? É, mas ele não concretizou, ele não foi capaz de vincular o orçamento ao planejamento. Somente o orçamento programa fez isso, beleza? Mas é um passo, uma evolução para esse processo da integração? Sim, é uma evolução. Tinha o orçamento tradicional, depois o orçamento programa, o orçamento desempenho, depois o orçamento programa. Então foi um processo, ele foi uma importante evolução, sim, saiu daqui para vir para cá, depois veio para cá. Foi uma importante evolução, sim, mas não foi o responsável pela integração entre o orçamento e o planejamento, cuja função, cuja atribuição é dada ao orçamento programa. Então tenha isso em mente, ok? Uma das suas principais características é a apresentação de propósitos e objetivos para os quais os gastos se fazem necessários. E aí? Certo? Porque o orçamento, o desempenho, ele vai ter o que? Objetivos a alcançar e não apenas objetos a adquirir. Então, se ele vai ter objetivos a serem alcançados para os quais os créditos vão fazer necessários. Então, tem o orçamento, desempenho, ele vai ter o que? Então, vai ter, vamos colocar aqui, objetivos a serem alcançados e esses objetivos a serem alcançados é utilizado o que? Obviamente os créditos, os recursos, ok? Então uma das principais características é a apresentação de propósitos e objetivos para os quais os créditos se fazem necessários. Então tem o crédito, eu vou ter aqui um objetivo e isso aí está ligado então ao orçamento de desempenho, correto? Questão 15. A técnica orçamentária adotada no setor público brasileiro é a do orçamento clássico, com ênfase no objeto do gasto, por meio da fixação de despesas sem vinculação ao planejamento. Tá tudo correto aqui, só que ele não é adotado mais aí no setor público, perfeito? Mas está correto o restante aí. 16. Orçamento programa, que passou a integrar a legislação a partir da Constituição Federal de 88? Não. Alguns autores dizem que foi pela 4320 de 64. Foi 4320 de 64. Outros autores vêm dizendo que é o Decreto-Lei 200 de 67. O CESP ele tende a aceitar essa segunda corrente aí, ok? Mas não a Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88 inovou trazendo quem? O PPA e quem?
a LDO. E aí a LDO consegue trazer, concretizar o elo de ligação entre o planejamento e o orçamento que era tão almejado nessa legislação, beleza? Mas não foi a Constituição de 88. 17. Como técnica orçamentária, o orçamento de desempenho, ele negligencia os propósitos e os objetivos dos créditos? Não, ele utiliza os créditos para atingir os objetivos, então ele não negligencia. Priorizando a construção de indicadores, tem isso, para aferição de resultados, tem isso, medidas simples, objetivos de desempenho, tem isso também, desempenho das organizações, mas ele não negligencia, então por isso está errado aí, ok? Então, ênfase nos resultados, então se temos resultados aí, ele não vai negligenciar aí os propósitos e os objetivos, porque quanto à eficácia, a eficácia nada mais é que o que é o alcance dos objetivos e metas. 18. Questão difícil, questão diferente aí. Então, os objetivos do orçamento programa podem ser classificados em finais e derivados, sendo os derivados representados pelo conjunto de impactos diretos oriundos da ação governamental. O que significa isso? Em linhas gerais, objetivos finais são os programas que vão ser alcançados e os derivados são os intermediários que vão ser auxiliares para chegar nesse final aqui, ok? Então não tem esse impactos indiretos aí não. Então são representados aí por conjunto de impactos diretos oriundos da ação governamental para que contribui para a consecução dos objetivos aí finais, perfeito? Então a questão está errada por causa disto, ok? Aqui eu só mudei a corzinha, esqueci de colocar errado, ok? Questão 19, os objetivos e propósitos, os programas, custos, medidas de desempenho são componentes essenciais do orçamento programa. O orçamento programa tem objetivos? Tem propósito? Tem os programas, orçamento programa, tem os custos de cada um, medidas de desempenho a serem aferidas no decorrer da execução de um programa? Correto, tá tudo correto aí. Então os elementos do orçamento programa aí, segundo aí esse aqui é do Giacomoni, tá? Objetivos e propósitos a serem perseguidos pela instituição e para cuja consecução são utilizados os recursos orçamentários. Programas, então instrumento de integração de esforços governamentais no sentido de concretização dos objetivos. Custos dos programas, medido por meio da identificação dos meios ou insumos, pessoal, material, equipamento, serviço necessário para a obtenção dos resultados. E por fim, medida de desempenho, finalidade de medir as realizações aí, beleza? Quase que não sai. Então a questão está correta aí. Então tô deixando vermelho aí, tô ficando doido, é o horário, eu acho, povo. O orçamento programa, o objetivo é facilitar o planejamento, povo, governamental. Show, sim, perfeito. O orçamento programa está assim, e aí o objetivo é facilitar o planejamento governamental, ok. Então está intimamente ligado ao planejamento, segundo Agostinho Paluda aí. E assim nós terminamos mais uma bateria, vamos para a próxima. Tenha fé que você vai chegar lá. Um abraço.